Deus diz que nos próximos 4 minutos, a porta que carrega o seu nome e que guarda a sua herança espiritual e material começará a estremecer, e você sentirá no fundo da alma que algo grandioso está para acontecer. Em menos de 3 minutos, os sinais já começarão a se manifestar em sua vida, e você precisa estar atento, porque esta mensagem de Deus não vem por acaso. Ela vem para impedir que você perca aquilo que já está escrito para você. Eu te imploro, não ignore esse aviso, não feche este vídeo, não pule nenhum segundo, porque é o próprio Deus quem está te alertando agora. Se você resistir, o arrependimento será inevitável, mas se você crer, a promessa se cumprirá em menos de 12 horas e a chave da sua herança será entregue em suas mãos. Escreva: eu não vou fechar o coração para a promessa de Deus. A mensagem de Deus hoje invade o seu coração como uma trombeta no meio da madrugada, acordando você para um despertar espiritual que muitos têm tentado calar, mas que não pode mais ser ignorado. Você se encontra diante de uma porta que não é comum. Não é apenas uma oportunidade passageira ou uma decisão rotineira. É a porta da casa de herança, aquela que carrega não apenas riquezas visíveis, mas também os tesouros invisíveis da sua linhagem, do seu destino e daquilo que já foi preparado por Ele desde antes da fundação do mundo. Esta porta não está diante de qualquer pessoa, está diante de você, porque foi o seu nome que foi escrito sobre ela, e é o seu coração que precisa reconhecer o som do chamado de Jesus que ecoa no seu espírito neste exato momento. Muitos ao seu redor não enxergam, porque essa é uma revelação íntima, uma mensagem de Jesus desenhada especialmente para o seu caminho, e não para agradar os olhos dos outros. Existe uma batalha espiritual acontecendo agora, forças contrárias tentando distrair você, empurrando você a acreditar que tudo isso não passa de coincidência, tentando abafar a voz que grita dentro de você. Mas é justamente nesse instante que você precisa decidir não fechar o coração, não recusar a herança que já tem a sua assinatura divina, não dar as costas para aquilo que o céu inteiro já colocou em movimento para liberar em sua vida. Imagine por um instante que essa porta está se fechando lentamente, e a cada segundo que passa, a oportunidade de entrar e tomar posse daquilo que é seu vai ficando menor. Deus não quer ver você de fora, olhando pelo buraco da fechadura para aquilo que poderia ter sido seu. Ele quer ver você entrando com coragem, rompendo com as dúvidas, com as vozes negativas e com os medos que tentam paralisar você. Porque a verdade é que não importa quantos obstáculos se levantaram contra você até agora, não importa quantas vezes você se sentiu pequeno, sem forças ou incapaz, existe um selo sobre o seu nome. E esse selo é a garantia de que a herança está preservada para você. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Esta mensagem de Jesus chega como resposta para a inquietação que você carrega no coração, para as noites em que você se questionou se Deus realmente se lembrava de você, se Ele tinha de fato reservado algo especial para a sua vida. A resposta está aqui. Sim, Ele se lembra, sim, Ele já escreveu a sua história com detalhes. E sim, essa porta não será deixada aberta para sempre. Ela exige de você uma decisão agora, um posicionamento de fé, uma escolha de acreditar que o que Deus fala é maior do que o que o mundo mostra, que a promessa tem mais poder do que a escassez que você vê diante dos seus olhos. Não feche este vídeo, não ignore este momento, porque cada palavra aqui é um sinal que o céu envia para despertar você. E mesmo que a incredulidade queira gritar mais alto, você precisa silenciar essa voz e declarar que não vai recusar a revelação que Deus está entregando. Escreva:
Eu não vou virar as costas para a resposta de Jesus. Você foi escolhido não para viver à margem do que é seu, mas para tomar posse do que foi decretado. Essa porta da casa de herança é a resposta para as lágrimas que você derramou em silêncio, para os sonhos que você achou que tinham morrido, para as promessas que pareciam distantes demais para acontecer. Mas agora, neste momento, o céu se curva sobre você e confirma. A porta está aberta, mas por pouco tempo, e você precisa entrar com coragem e fé. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem de Deus neste momento. Não é coincidência que essas palavras estejam queimando em seu peito. É porque o tempo da indecisão terminou e a hora de crer chegou. Há um mover profético acontecendo, um vento soprando sobre você, e este vento é o sopro do Espírito dizendo: não deixe que a porta se feche diante dos seus olhos. Essa é a chance de transformar a sua vida, de romper com as correntes que mantinham você preso, de se levantar do lugar de derrota e caminhar em direção à plenitude que Ele já determinou para você. E mesmo que pareça tarde demais, mesmo que você tenha a sensação de que perdeu tempo, saiba que Deus é especialista em resgatar o tempo perdido e em acelerar processo. Por isso, não deixe escapar, não minimize, não despreze, porque o que está diante de você não é pequeno. É o cumprimento da promessa que estava guardada para a sua vida. Agora é o momento em que você precisa segurar firme essa revelação e declarar com todo o coração que crê. Porque em menos de 12 horas o milagre vai começar a se manifestar e a herança que estava trancada será liberada sobre você. Você precisa compreender que quando Deus fala em herança, Ele não está se referindo apenas a bens materiais ou conquistas passageiras, mas a um legado eterno que foi separado exclusivamente para você. É algo que não pode ser roubado por mãos humanas, porque foi escrito em registros celestiais que jamais podem ser apagados. Muitas vezes, você sente como se estivesse atrasado, como se a vida tivesse andado rápido demais e tivesse deixado você para trás. Mas o Espírito Santo sussurra ao seu coração que essa sensação é apenas uma mentira lançada contra você para paralisar sua fé. O tempo de Deus nunca chega atrasado, e a herança que leva o seu nome não será dada a outro, porque o selo do sangue de Jesus está cravado sobre ela. As circunstâncias podem tentar gritar que você não é digno, que você não tem forças suficientes, que sua história não se encaixa no padrão de vitória que tantos falam. Mas a verdade é que a mensagem de Deus hoje vem para desconstruir todas essas vozes contrárias e colocar você diante de uma certeza. A porta da herança está aberta porque Ele decidiu abrir, e nenhuma acusação pode fechar aquilo que o próprio Criador determinou. Essa porta não se fecha com o vento, não se tranca com medo, não se rompe com desespero. Ela se mantém diante de você, aguardando que sua fé se posicione e atravesse o limiar. Você não está sozinho nesse processo. Existe um exército celestial que acompanha cada passo que você dá, pronto para sustentar você quando as pernas parecem tremer, pronto para erguer você quando as lágrimas tentam cegá-lo. Não é porque você nunca enfrentou lutas que agora a promessa chega, mas justamente porque você suportou noites escuras, porque atravessou desertos, porque caminhou por estradas onde parecia não haver esperança. Esse caminho não foi em vão. Cada passo doloroso moldou você para este instante. A herança não é apenas sobre o que você vai receber, mas também sobre quem você se tornou enquanto esperava. Deus está dizendo: não perca o foco, porque o inimigo vai tentar levantar distrações justamente quando você está mais perto de entrar. Ele vai tentar empurrar você a desistir, usar pessoas, palavras e até circunstâncias para fazer você acreditar que nada vai mudar. Mas a mensagem de Jesus hoje é clara.
Aquilo que ele começou na sua vida não será interrompido pela incredulidade alheia, nem será silenciado pela dúvida que tenta morar em sua mente. Existe uma promessa que se aproxima como uma onda, e essa onda não pode ser parada. Você foi chamado para experimentar uma reviravolta, e quando Deus fala em reviravolta, significa que aquilo que estava contra você vai se tornar a seu favor. Aqueles que desacreditaram vão ver a mão de Deus sobre sua vida. Aqueles que zombaram vão testemunhar o favor que repousa sobre você. Mas a decisão de atravessar essa porta é sua, porque a fé nunca foi imposta, sempre foi uma escolha. É nesse momento que você precisa decidir se continua olhando para trás, preso às dores e perdas, ou se encara o futuro que já foi preparado para você. Dentro dessa herança, existem respostas que você pediu em oração, existe cura para feridas que ninguém conhece, existe restauração para relacionamentos que você acreditava estarem quebrados, existe abundância para áreas em que você viveu escassez. Não é apenas sobre receber bênçãos, é sobre ser transformado por completo, de dentro para fora. Essa mensagem de Deus não vem para massagear seu coração com palavras bonitas, mas para empurrar você para a realidade espiritual que já está diante de você. Agora, você precisa decidir se vai permanecer parado na porta ou se vai atravessá-la com coragem. O medo é real, mas a fé é maior. O peso das experiências passadas pode ser forte, mas a voz de Jesus é mais alta. Você precisa acreditar que ainda existem capítulos novos a serem escritos para a sua vida. Capítulos onde você não é mais vítima das circunstâncias, mas herdeiro de promessas que estavam guardadas à sua espera. Por isso, neste momento, declare com ousadia que você vai permanecer firme até que a promessa se cumpra. Não permita que o cansaço roube a sua convicção. Não deixe que a rotina empurre você para longe daquilo que é eterno. A promessa é clara. Quem persevera até o fim, recebe a coroa. E você está mais perto do fim dessa espera do que imagina. O relógio do céu está em contagem regressiva, e o que parecia distante agora está prestes a se materializar diante dos seus olhos. Você sente dentro de si um chamado para não voltar atrás, porque algo já está se movendo. Mesmo que você não veja tudo agora, saiba que o invisível está trabalhando ao seu favor. A mão de Deus está alinhando caminhos, derrubando barreiras e preparando o terreno para que você possa entrar na casa da herança sem que nada te impeça. O que era travado começa a destravar, o que era fechado começa a se abrir, porque a hora chegou. Não perca a oportunidade de responder ao chamado. Esse não é o momento de questionar se você merece, mas de crer que Jesus já pagou o preço para que você recebesse. A herança não é conquistada por méritos humanos, mas pelo favor divino que alcança aqueles que decidem crer. É por isso que essa mensagem de Jesus toca seu coração agora, porque ele sabe que você está pronto para atravessar essa porta. Segure essa palavra como quem segura a chave de uma nova casa. Imagine você entrando em um lugar que sempre sonhou, mas não sabia como alcançar. Assim será a sensação quando a promessa se cumprir, porque tudo aquilo que parecia inalcançável vai se tornar realidade diante de você. É esse o destino que o céu preparou. Escreva: eu vou entrar na promessa. Não se assuste com os últimos movimentos antes da vitória, porque muitas vezes as maiores tempestades acontecem às vésperas do nascer do sol. É como se a resistência espiritual tentasse impedir a concretização da promessa, mas você não pode desistir agora. É nessa hora que você precisa reafirmar sua fé, levantar sua cabeça e declarar que a porta da herança não vai se fechar sem você passar por ela. Você foi escolhido não apenas para receber bênçãos, mas para se tornar testemunho vivo da fidelidade de Deus.
Sua vida será prova para outros que desistiram no meio do caminho, mostrando que aquele que confia até o fim vê a promessa se cumprir. Essa não é apenas uma história sua, é uma mensagem de Deus, escrita para ser lida por muitos que cruzarem seu caminho. Quando essa herança se manifestar, você não apenas será abençoado, mas também será canal de bênção. Tudo aquilo que você recebe não é apenas para você guardar, mas para transbordar sobre outros, para alcançar aqueles que ainda não acreditam, para levantar aqueles que estão caídos. Você será usado como testemunho vivo da fidelidade e da bondade de Jesus. O que antes parecia fechado será reaberto. O que antes parecia morto será ressuscitado. O que antes parecia distante será aproximado. Tudo isso porque você escolheu não ignorar a mensagem de Deus e decidiu acreditar que a herança não pode ser perdida. Agora é a sua hora, agora é o seu tempo, agora é o momento em que o céu se une à terra para liberar aquilo que estava guardado desde o início. Escreva: eu não vou perder a herança. Você precisa enxergar que a herança que Deus colocou diante de você não se limita ao que seus olhos naturais conseguem perceber. Ela envolve territórios espirituais, promessas guardadas em silêncio, respostas que já foram decretadas no trono eterno e que agora estão sendo liberadas como um rio que rompe todas as barreiras. Esse rio não pode ser contido por opiniões humanas, nem por circunstâncias desfavoráveis, porque ele vem da fonte inesgotável que é o próprio coração de Jesus. É nesse mover que você está inserido, mesmo que ainda não compreenda todas as dimensões, mesmo que parte de você lute contra a dúvida. O fato é que a promessa não depende do tamanho da sua força, mas da fidelidade daquele que a estabeleceu desde o princípio. Cada passo que você dá em direção a essa porta é uma declaração espiritual de que você não vai se render à pressão do tempo. O inimigo tenta convencer você de que perdeu o momento certo, mas o momento certo não é definido pelo calendário humano, e sim pelo relógio do céu. Deus é especialista em reverter cenários e surpreender quando tudo parece perdido. Essa herança que carrega seu nome não chegou tarde demais. Está exatamente no instante perfeito para marcar um novo capítulo em sua história. Você precisa se apropriar disso, porque quanto mais rápido você crê, mais rápido você começa a experimentar os frutos dessa promessa. Não permita que a comparação roube sua fé. Muitas vezes você olha para os outros, percebe que conquistaram coisas que você ainda espera e sente como se tivesse ficado para trás. Mas o que está diante de você não é igual ao que os outros receberam. A herança que Jesus guardou para a sua vida é única, feita sob medida, preparada para que você seja testemunha da glória dele. Se você tentar encaixar sua promessa no molde de alguém, você a limitará, porque ela é maior do que qualquer referência humana que você possa ter. É por isso que você precisa confiar, mesmo sem entender, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos. A voz do Espírito está ecoando dentro de você, lembrando que desistir não é opção. O peso das esperas longas não significa que Deus se esqueceu, mas que Ele estava ajustando tudo para que quando chegasse, você estivesse preparado para sustentar o que receberia. Muitas pessoas querem portas abertas, mas não estão prontas para permanecer dentro delas. No seu caso, a preparação foi intensa, justamente porque a herança é grande. Aquilo que você enfrentou não foi castigo, foi treinamento. Agora, você entende por que precisou passar por certas dores, por que perdeu algumas coisas, por que enfrentou desertos. Era tudo parte de um processo que o céu permitiu para que hoje você pudesse atravessar essa porta com maturidade e confiança. É tempo de se levantar em espírito, porque existe um chamado urgente pairando sobre você.
Essa não é uma mensagem comum, é a convocação do próprio céu para que você não permaneça inerte diante da oportunidade que está sendo liberada. Quando você dá um passo de fé, você ativa promessas que estavam em espera. Essa ativação não acontece por acaso, acontece quando você decide acreditar além do que vê. Por isso, não se deixe enganar pelas aparências. Se hoje tudo parece pequeno, saiba que é no invisível que Deus já está movendo as maiores estruturas. Imagine-se atravessando essa porta como quem recebe uma chave que abre uma sala repleta de respostas. Essa chave não pode ser emprestada, não pode ser dada a outro, porque ela foi moldada para caber apenas em suas mãos. É por isso que você sente no fundo do coração que essa mensagem de Deus fala diretamente com você. É porque o céu já havia escrito esse encontro antes mesmo de você pensar em desistir. Jesus sabia que você precisaria dessa palavra para reacender a chama que o tempo quase apagou. Agora você precisa declarar que não vai retroceder. Essa decisão é mais espiritual do que você imagina, porque cada vez que você declara fé, você enfraquece as forças que tentam empurrar você para trás. A dúvida só tem poder se você a alimenta, mas a fé cresce toda vez que você decide confiar. O que está diante de você exige coragem, e coragem não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Quando você atravessa essa porta, o medo perde sua força, porque a presença de Deus cobre todas as áreas que antes pareciam vulneráveis. Não se surpreenda se nos próximos dias você começar a sentir movimentos incomuns em sua vida. Pessoas podem se afastar, oportunidades inesperadas podem surgir, coisas que estavam estagnadas começam a fluir. Tudo isso é sinal de que o céu já está organizando sua herança para que você tome posse dela. Essa é a mensagem de Jesus para você agora. Nada poderá impedir o que já foi decretado em seu favor. Nem a oposição do inimigo, nem as limitações que você carrega, nem as circunstâncias adversas que tentam se impor. Quando Deus escreve seu nome em uma promessa, ela se cumpre. Escreva: eu creio na promessa. Cada segundo é precioso, porque a porta não ficará aberta para sempre. Essa é a razão pela qual o Espírito insiste em despertar você. Há um clamor divino dizendo: não desperdice o que eu preparei. Não adie o que já é seu. Você precisa agir, não com ansiedade, mas com confiança plena de que o que está chegando é real. Essa confiança é o que ativa o mover de Deus sobre a sua vida. Você não precisa ver para acreditar, você precisa acreditar para ver. A herança também carrega novos relacionamentos, novas conexões, pessoas que serão enviadas para caminhar ao seu lado. Deus nunca coloca alguém diante de uma promessa para depois deixá-lo sozinho. Ele sempre levanta pessoas estratégicas que se tornam apoio, consolo e incentivo. Prepare-se para encontrar alianças que serão resposta às suas orações. Prepare-se para perceber que até mesmo os lugares onde você achava que nada poderia nascer, vão florescer. Essa é a forma como o céu age. Transforma desertos em jardins e cria caminhos onde não existiam trilhas. Você não pode limitar o que Deus está prestes a fazer, porque Ele não age conforme a lógica humana. Muitas vezes você pediu pequenas respostas, mas Ele decidiu liberar grandes milagres. Enquanto você esperava migalhas, Ele já havia preparado banquetes. Essa é a diferença entre os seus pensamentos e os pensamentos dele. Por isso, não tente controlar, apenas confie. Essa herança não é resultado de esforço humano, é fruto da graça derramada sobre sua vida. Escreva: eu não vou desistir. Este é o tempo em que sua vida será marcada por um divisor de águas. Antes você via promessas à distância. Agora você começará a viver dentro delas. Antes parecia impossível. Agora será inevitável. Antes era só esperança. Agora será cumprimento. Essa é a transição que você está atravessando. E essa transição exige de você posicionamento. Não permita que a indecisão
faça você perder o que já está prestes a acontecer. O céu está chamando você a sair da margem e mergulhar na profundidade da promessa. Esse mergulho pode parecer arriscado, mas é nele que você encontrará a plenitude da herança que foi escrita com seu nome. Não se trata de uma promessa distante, mas de algo que já está sendo derramado sobre você. Por isso, levante-se em espírito, declare fé, avance em confiança. A porta está aberta e você não pode permitir que ela se feche sem atravessá-la. Agora é o momento em que sua história se alinha com o propósito eterno. Nada poderá deter o que foi liberado. Você foi escolhido para viver essa promessa e ela está diante de você. Não olhe para trás, não hesite, não recue. A herança já é sua e o céu já decidiu que você vai experimentar o cumprimento dela em sua vida. Você precisa entender que existe um motivo pelo qual o céu insiste em direcionar você para esse ponto específico. Quando Deus chama, Ele não fala de forma vaga. Ele aponta para aquilo que está no centro do seu destino. O que você tem diante de si não é uma casualidade, mas o resultado de uma promessa feita há muito tempo, ainda antes de você imaginar que viveria tudo o que já viveu. Essa promessa foi guardada para ser revelada no momento exato, porque o Pai nunca coloca um peso maior do que você pode carregar. Por isso, agora que essa porta está diante de você, é sinal de que a sua estrutura espiritual está pronta para suportar o que virá. O processo que você enfrentou foi como um forno que purificou você, retirando impurezas, ajustando áreas internas, fortalecendo sua resistência. Não foi fácil, você sabe. Houve noites em que a solidão parecia sufocar, dias em que a esperança se escondia como se não fosse mais voltar. Mas em cada lágrima derramada, Jesus estava ali, recolhendo como sementes que agora estão prestes a florescer. Não existe lágrima desperdiçada quando se confia no Senhor, porque Ele transforma cada dor em degrau, cada silêncio em construção e cada espera em preparação. A porta da herança não aparece diante de qualquer pessoa, mas apenas daqueles que perseveram, e você é prova viva disso. Ainda que tenha pensado em desistir inúmeras vezes, algo dentro de você insistia em permanecer. Esse algo não era apenas força pessoal, era o sopro do Espírito sustentando você, mesmo quando suas forças pareciam se esgotar. E agora você começa a perceber que tudo fazia sentido, porque nada acontece fora do tempo de Deus. O que está diante de você é maior do que você imagina, e justamente por isso você precisa estar disposto a atravessar essa fase com fé e ousadia. Não é momento de olhar para trás, não é hora de se apegar ao que já passou. Há algo novo nascendo, e o novo sempre exige desapego do velho. É como alguém que entra em uma casa recém-preparada. Não faz sentido carregar móveis quebrados, objetos sem utilidade ou peso desnecessário. Assim também é com a promessa. Ela exige que você deixe para trás o que não serve mais e esteja aberto ao que está surgindo agora. A herança carrega dentro de si não apenas o que você pediu, mas também o que você nem sequer imaginou pedir. Deus é abundante. Ele não responde apenas ao que você pede, Ele acrescenta além do que seus pensamentos alcançam. Quando Ele abre uma porta, não é uma abertura limitada, mas um caminho amplo, carregado de novas possibilidades. É isso que torna esse momento tão decisivo. Não se trata apenas de uma oportunidade, mas de um divisor de águas, o ponto em que sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo está trazendo sobre você a consciência de que essa é a hora de posicionar seu coração. Quando você decide acreditar, você cria espaço para que o céu se manifeste. A dúvida fecha, mas a fé abre. A murmuração trava, mas a gratidão destrava. O medo paralisa, mas a confiança impulsiona. É nesse ponto que você precisa decidir: permanecer preso ao que passou ou se lançar ao futuro que Deus já declarou sobre você.
Não se preocupe com a aprovação das pessoas, porque essa porta não foi aberta para satisfazer expectativas humanas, mas para cumprir a vontade do Pai. Muitos não vão entender o que está acontecendo com você, alguns até vão questionar, outros podem zombar. Mas nada disso importa, porque o que importa é que essa mensagem de Deus fala diretamente com você, confirmando que chegou o tempo de receber o que já estava guardado. O ambiente espiritual já mudou, mesmo que seus olhos ainda não percebam. É como a raiz de uma árvore que cresce em silêncio debaixo da terra até o dia em que rompe a superfície. Você pode não estar vendo ainda tudo que Deus está fazendo, mas Ele já está movendo peças, abrindo caminhos, conectando pessoas, liberando recursos. O invisível está trabalhando em seu favor e logo o visível refletirá o que já foi estabelecido nos céus. Você não pode vacilar nesse momento. Precisa sustentar a fé mesmo diante das pressões. Precisa se manter firme, mesmo quando tudo em volta parece querer empurrar você para trás. Porque a vitória não é para quem começa, mas para quem permanece até o fim. A porta da herança já está diante de você, e a única forma de atravessá-la é pela fé. Escreva: eu vou atravessar hoje. Este é o momento em que você precisa falar consigo mesmo e declarar que não será impedido por nada. A mente vai tentar jogar contra, as circunstâncias vão parecer desfavoráveis, mas o espírito dentro de você é maior. A cada vez que você afirma fé, o céu responde. Cada palavra de esperança que sai da sua boca é como um decreto que abre espaço para o mover de Deus. Por isso, não silencie, declare. A palavra profética é uma arma poderosa e ela precisa sair da sua boca para manifestar o que já está escrito sobre sua vida. Você talvez se pergunte: será mesmo que é para mim? E a resposta do Espírito é clara: sim, é para você. Se não fosse, essa palavra não teria encontrado seu coração neste momento. Nada acontece por acaso. E não é coincidência você estar aqui ouvindo isso. É porque o céu queria alcançar você agora, antes que a porta se fechasse. Não ignore o chamado, porque essa decisão pode mudar completamente sua trajetória. Prepare-se, porque junto da herança virá também um novo nível de responsabilidade. Deus não entrega algo grande para quem não está pronto para administrar, mas você foi preparado, mesmo que não perceba. Cada queda ensinou, cada dor amadureceu, cada vitória pequena fortaleceu. Tudo isso somado formou em você a estrutura necessária para sustentar o que agora está sendo liberado. Você não apenas receberá, mas também será capaz de multiplicar e manter o que chegar. Haverá momentos de surpresa, porque Deus vai agir em áreas que você acreditava estar mortas. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia impossível vai se abrir diante de você. A herança não se limita a um aspecto da sua vida, mas abrange tudo: espiritual, emocional, físico e material. Você vai perceber que Ele é um Deus completo, que não deixa nada pela metade. Escreva: eu confio em Jesus. O que está por vir vai exigir que você mantenha os olhos fixos na promessa, e não nas tempestades ao redor. Porque as tempestades virão, mas elas não têm poder para apagar o decreto que já foi emitido do trono. Elas apenas testam sua firmeza, mas se você permanecer, verá a vitória sendo manifestada diante dos seus olhos. Esse é o chamado que ecoa agora sobre você. Não desista, não recue, não hesite. O tempo é agora, a promessa é real, a porta está aberta. Você está diante do maior mover que já experimentou e tudo o que precisa é crer. A herança está esperando para ser tomada e ninguém pode entrar por você. É sua escolha, é seu momento, é sua decisão atravessar e viver aquilo que Jesus já determinou como parte do seu destino eterno. O que você precisa compreender agora é que existe uma aceleração sendo liberada sobre a sua vida, como se o próprio céu estivesse empurrando você para não perder o que já está pronto para se manifestar. Quando Deus decide acelerar,
Ele não apenas muda a velocidade dos acontecimentos, ele também ajusta sua mente e seu coração para conseguir acompanhar o que está por vir. Isso significa que situações que pareciam levar anos para acontecer podem se desenrolar em dias. Respostas que pareciam distantes podem bater à sua porta de forma repentina. É o cumprimento de um ciclo que não pode mais ser adiado, porque o céu decretou que o tempo é agora. Você precisa se ver como herdeiro legítimo, não como alguém que apenas espera uma esmola do alto. O que está diante de você não é um favor passageiro, é uma herança escrita com seu nome, planejada desde sempre. Quando você entende isso, sua postura muda. Você não entra inseguro, mas firme, sabendo que aquilo é seu por direito espiritual. Essa convicção é o que vai sustentar você diante das pressões que tentarem roubar sua confiança. Porque sim, haverá oposição, mas nada poderá apagar o selo que o sangue de Jesus colocou sobre a sua vida. É necessário que você perceba também que herança não é apenas receber algo pronto, mas também assumir a posição de quem administra. Deus está colocando em suas mãos não apenas bênçãos, mas também a responsabilidade de multiplicar, de gerar frutos, de ser luz onde havia escuridão. A promessa que se manifesta sobre você não é apenas para satisfazer seu coração, mas para que outros vejam e reconheçam a grandeza de Deus através da sua trajetória. Por isso, não pense pequeno, não limite o que Ele está fazendo, porque a herança que chega é ampla e vai além do que você imagina. Você já deve ter percebido que nos últimos tempos houve uma preparação diferente, como se tudo ao seu redor estivesse sendo ajustado. Pessoas saíram, portas específicas se fecharam, caminhos que você tentou insistir não deram certo. Isso não foi acaso. Foi a mão de Deus direcionando para que você não se distraísse e não gastasse energia em lugares que não faziam parte do propósito. Agora faz sentido. Cada não que você recebeu era na verdade uma proteção. Cada atraso aparente era um realinhamento. Cada silêncio foi uma preparação para este exato instante em que a porta da herança se abre diante de você. O inimigo vai tentar lançar pensamentos de dúvida, tentando convencê-lo de que tudo isso é grande demais para você. Mas você precisa lembrar que a promessa não depende da sua força, e sim do poder daquele que prometeu. Jesus nunca liberaria algo sobre sua vida se você não tivesse capacidade de sustentar. E essa capacidade não vem de você, mas da presença dele em você. É por isso que você pode avançar com confiança, porque não caminha sozinho, mas guiado por mãos eternas que jamais falham. Agora, você deve se levantar interiormente e declarar para si mesmo que não aceitará menos do que aquilo que Deus já decretou. É hora de alinhar seu coração com a certeza de que a herança é real e está próxima. A dúvida enfraquece, mas a fé fortalece. O medo paralisa, mas a coragem abre caminho. E coragem é justamente seguir mesmo quando os sinais externos ainda não mostram nada. A fé é a prova do invisível. E é ela que agora vai levar você a atravessar o que parecia impossível. Essa mensagem de Deus é um chamado para que você abandone de vez as correntes da incredulidade. Você não precisa mais carregar os traumas do passado como justificativa para se prender ao que já foi. O que está diante de você é novo, é fresco, é pleno. As dores que você enfrentou não serão comparadas com a glória que está para ser revelada. Esse é o tempo de levantar os olhos, de enxergar além, de entender que o que parecia ser o fim é apenas o início de um capítulo glorioso. Escreva: eu tomo posse agora. As próximas horas serão decisivas para a sua vida. Você vai perceber sinais, pequenos ou grandes, que vão confirmar que a promessa já está em movimento. Eles não são coincidências, mas confirmações do céu para fortalecer sua fé.
Esteja atento, porque até mesmo nos detalhes Deus vai falar com você, mostrando que a herança já está se aproximando. Quando você menos esperar, a resposta vai se materializar, porque o tempo da espera terminou. Você precisa também estar disposto a abandonar definitivamente a mentalidade de escassez. Muitas vezes, você se acostumou a viver com pouco, a acreditar que apenas migalhas seriam suficientes. Mas o Senhor está dizendo que essa fase acabou. Ele é abundante, Ele é generoso. Ele não entrega em gotas o que pode derramar como rios. Essa mentalidade nova precisa ser abraçada por você, porque é impossível viver a plenitude da promessa carregando pensamentos pequenos. O céu pensa grande e você precisa alinhar sua mente a essa grandeza. A herança também trará paz. Talvez você tenha vivido em guerra interior por muito tempo, lutando contra si mesmo, contra dúvidas, contra inseguranças. Mas quando a promessa se cumpre, ela traz consigo descanso para a alma. O peso da espera dá lugar à leveza da realização, e você finalmente entende que valeu a pena confiar. Essa paz será como um bálsamo sobre você, curando feridas antigas e mostrando que cada dor foi transformada em vitória. Prepare-se para testemunhar milagres. Prepare-se para ser surpreendido. Prepare-se para viver dias que você sempre sonhou, mas não sabia como alcançar. Porque o que vem não é esforço humano, mas intervenção divina. É o céu se inclinando sobre sua vida para cumprir aquilo que já estava escrito. Você vai experimentar portas se abrindo em lugares que pareciam inacessíveis. Vai ver relacionamentos sendo restaurados. Vai encontrar recursos surgindo onde não havia nada. Essa é a abundância que acompanha a herança do Senhor. Não permita que a pressa roube sua sensibilidade. Mesmo que a promessa venha rápido, você precisa estar atento para não se perder no meio do processo. O segredo está em manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Quando você se concentra nele, você não se distrai com as circunstâncias, você não se perde com os ventos contrários. O que sustenta você não é a promessa em si, mas o Deus da promessa. Escreva: eu confio na promessa. Agora, decida viver em gratidão. A gratidão abre portas ainda maiores, porque ela atrai o favor divino. Quanto mais você agradece, mais você amplia o espaço para receber. E não se trata apenas de agradecer pelo que vai chegar, mas também pelo que já aconteceu, inclusive pelas dores que moldaram você. Porque cada detalhe, bom ou ruim, foi usado para trazer você até aqui. A gratidão transforma a perspectiva e permite que você veja o quadro completo da obra de Deus em sua vida. Este é o momento em que você precisa dizer sim com toda a sua alma. Dizer sim para a herança, sim para a promessa, sim para o futuro que já foi decretado. Não hesite mais. Não recue mais, não se esconda mais. O tempo do medo acabou, o tempo da dúvida terminou. Você está diante daquilo que sempre esperou, e agora a decisão é sua. A porta está aberta e você tem a chave na mão. É hora de atravessar, de entrar, de viver a plenitude daquilo que Jesus já reservou exclusivamente para você. O que você precisa compreender é que esta fase da sua vida não é apenas uma transição comum, mas um chamado profético para que você viva em plenitude o que já foi preparado para você. Não se trata de uma simples mudança de cenário, mas de uma mudança de identidade. Deus está tirando de você os rótulos que o mundo tentou colocar e está devolvendo o nome verdadeiro que Ele mesmo escreveu nos céus. Esse nome carrega autoridade, carrega herança, carrega destino. E quando você começa a viver sob essa identidade, todas as áreas da sua vida passam a ser alinhadas com o que o Pai decretou. É por isso que você não pode se apegar ao que já passou. As perdas, os erros, as quedas, nada disso define quem você é. A única coisa que define você é a voz de Jesus. E essa voz está dizendo claramente:
Você é meu herdeiro e a porta está aberta para você entrar. Essa é a realidade espiritual que você precisa abraçar agora, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar todas as evidências. Porque a fé não se apoia em evidências. A fé cria as evidências. O Espírito Santo está conduzindo você a um ambiente onde a provisão é abundante. Esse ambiente não é limitado pelas circunstâncias, não é afetado por crises externas, porque vem diretamente do trono de Deus. É nesse ambiente que sua herança está guardada, esperando apenas o seu passo de fé para se materializar. E esse passo não é apenas físico, é uma decisão interior de acreditar que aquilo que parecia distante já está diante de você. Muitas vezes você achou que não estava pronto, que não era suficiente, que outros eram mais preparados. Mas Deus nunca escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido. Não é sua força que sustenta essa herança. É a graça. Não é sua perfeição que abre essa porta. É a fidelidade dele. Então pare de se diminuir, pare de achar que não pode, porque o próprio céu já declarou que você pode, que você deve e que você vai atravessar. O processo de espera foi doloroso, mas também necessário. Ele criou em você raízes mais profundas, fortaleceu sua fé, ensinou você a depender do Senhor em cada detalhe. Se a promessa tivesse chegado antes, talvez você não tivesse estrutura para sustentá-la, mas agora você está preparado. Não porque tudo está perfeito, mas porque você aprendeu a confiar em meio às imperfeições. Isso é o que torna você apto para viver o que está chegando. Este é o tempo em que a sua visão será ampliada. Deus vai mostrar a você lugares que nunca imaginou, conexões que jamais pensou em ter, oportunidades que estavam além da sua capacidade de planejar. E tudo isso é parte da herança. Porque a herança não é apenas um presente, é também um caminho que se abre diante de você. Quando você entrar, vai perceber que não era apenas sobre receber algo, mas sobre ser conduzido a um território completamente novo. Escreva: eu recebo minha herança. Você já percebeu que o inimigo tentou de todas as formas distrair você? Ele levantou situações para ocupar sua mente, ele usou pessoas para tentar enfraquecer sua fé, ele criou cenários para fazer você acreditar que não havia saída, mas nada disso conseguiu impedir que a promessa permanecesse de pé. Porque o que Deus escreve ninguém apaga. E se você ainda está de pé hoje, é porque o céu manteve você sustentado até aqui. Essa é a prova viva de que a herança não será perdida. Agora, você precisa se posicionar como quem já tomou posse. Não espere a porta se fechar para depois se arrepender. Este é o momento de agir, e agir em fé. Fé não é esperar ver para acreditar, é acreditar primeiro para depois ver. E quando você se move em fé, o impossível se torna possível. Essa é a chave que vai destravar o que ainda falta se manifestar em sua vida. O que o Senhor está preparando para você não é apenas uma bênção isolada, é uma transformação completa. Ele está alinhando sua história para que tudo faça sentido, para que cada capítulo seja usado como testemunho da fidelidade dele. Até mesmo as páginas mais escuras serão iluminadas quando você entrar na promessa. Porque o que antes parecia motivo de vergonha se tornará motivo de honra, e aquilo que parecia derrota será lembrado como ponto de virada. Não se surpreenda se o ambiente ao seu redor começar a mudar repentinamente. Pessoas podem se afastar, mas isso não é perda, é proteção. Portas podem se fechar, mas isso não é rejeição, é direcionamento. Tudo o que acontecer daqui para frente está sob o controle soberano de Deus, porque Ele mesmo está guiando cada passo seu. E se Ele está guiando, não há chance de erro. Você foi marcado para viver esse tempo. Não é algo que pode ser transferido, não é algo que pode ser roubado. A herança tem sua assinatura, e o céu está confirmando isso agora.
Essa mensagem de Jesus vem para selar em seu coração a certeza de que não há mais volta. O que estava sendo adiado foi liberado, o que estava sendo retido foi destravado, e o que parecia distante se tornou presente. Escreva: eu avanço pela fé. Este é o momento de alinhar não apenas sua mente, mas também suas atitudes, porque a fé verdadeira se manifesta nas escolhas que você faz. Se você acredita que a porta está aberta, precisa andar como quem já entrou. Se você crê que a herança é sua, precisa falar como quem já possui. Essa postura de fé atrai o cumprimento da promessa, porque mostra ao céu que você está pronto para administrar o que virá. A presença de Deus está cercando você neste instante, preparando o ambiente para o novo que vai acontecer. Você não está sendo chamado apenas para sobreviver, mas para viver em abundância. Essa abundância não é apenas material, é espiritual, é emocional, é relacional. É plenitude em todas as áreas, porque essa é a marca da herança de filhos. Você não é servo que vive à margem, você é filho que vive dentro da casa, desfrutando da plenitude do Pai. A promessa que você tanto esperou está prestes a se materializar. E quando isso acontecer, todos ao redor verão que não foi sorte, mas propósito. Eles perceberão que não foi acaso, mas cumprimento. E você se tornará testemunha viva da fidelidade do Senhor. Sua vida será sinal para outros que ainda estão esperando, mostrando que vale a pena permanecer, que vale a pena confiar, que vale a pena acreditar mesmo quando tudo parece contrário. O céu está celebrando sobre você neste momento. Existe um movimento de anjos preparando o ambiente. Existe uma atmosfera de glória sendo liberada. Tudo isso porque a porta da herança está aberta e o Pai deseja que você entre sem hesitar. Então, não recue, não hesite, não se esconda. Esta é a hora, este é o tempo, esta é a oportunidade que foi preparada especificamente para você. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode escolher se posicionar em fé ou permitir que a dúvida paralise. Mas saiba, cada vez que você escolhe acreditar, o céu responde. Cada vez que você declara esperança, o sobrenatural se move. E cada vez que você se posiciona como herdeiro, você ativa dimensões novas de promessa. Essa é a realidade espiritual que está diante de você agora, esperando apenas a sua resposta de fé. Você precisa compreender que quando a promessa chega ao limiar do cumprimento, a batalha espiritual ao redor se intensifica. Não é coincidência que você tenha enfrentado pressões maiores, pensamentos de desistência e até ataques que pareciam sem sentido nos últimos dias. Isso acontece porque o inimigo sabe que não pode impedir a herança, mas tenta impedir você de atravessar a porta. Ele sabe que se conseguir distrair sua fé, você mesmo se paralisa. Mas o Espírito de Deus está lembrando você agora que nenhuma arma forjada contra a sua vida terá êxito, e que toda língua que se levantar para condenar você será anulada. Essa é a sua herança como filho, e é nela que você precisa se apoiar. O cenário pode parecer confuso, mas é justamente nesse ambiente que o milagre nasce. Você precisa enxergar que muitas vezes a confusão é apenas o sinal de que algo maior está prestes a se organizar. Quando o céu se move, a terra sente os tremores. E é isso que está acontecendo em sua vida. Tudo ao redor pode parecer instável, mas no invisível Deus já está colocando as peças no lugar certo. É por isso que você não deve se prender ao que vê, mas ao que Ele prometeu. A promessa é mais sólida do que qualquer circunstância. A herança que você vai receber é também um marco de justiça. Muitas situações que fizeram você se sentir injustiçado serão revertidas diante de seus olhos. Pessoas que desacreditaram vão testemunhar a manifestação do favor de Deus em sua vida. Portas que foram fechadas sem motivo aparente vão se abrir com autoridade e honra.
Tudo isso porque o Senhor não esqueceu nenhuma lágrima, e cada detalhe da sua jornada foi escrito diante do trono como prova de fidelidade. Agora é a hora de a justiça do céu se manifestar. Você pode até ter pensado que perdeu tempo, mas Deus está dizendo que nenhum tempo foi perdido, apenas investido. Tudo o que parecia atraso foi preparação. Enquanto você se questionava, Ele estava ajustando sua estrutura, criando espaço para que a herança pudesse caber. Porque não se trata apenas de receber, mas de sustentar. Quantas vezes você já viu pessoas que receberam algo grande, mas não conseguiram manter porque não estavam preparados? Com você será diferente, porque o processo moldou você para que quando a promessa chegasse, ela não fosse apenas um momento, mas um legado permanente. Escreva: eu estou preparado agora. A promessa é também uma resposta ao clamor secreto que você fez em silêncio, quando ninguém via. Aqueles momentos em que você não tinha forças para falar com ninguém, mas apenas suspirava na presença de Deus. O céu ouviu cada um desses suspiros e está respondendo agora. Jesus nunca esquece as orações silenciosas, porque são elas que revelam o que existe de mais profundo em seu coração. É por isso que essa herança tem um valor tão grande, porque ela não é apenas fruto de palavras, mas de lágrimas, de perseverança e de uma fé que, mesmo tremendo, nunca desistiu. Agora, você precisa abrir espaço interiormente para o novo. Não dá para receber o que está chegando se o coração ainda está cheio do que passou. É hora de soltar o que já não serve mais, perdoar quem precisa ser perdoado, liberar o peso que ainda prende você ao passado. A herança exige mãos livres, exige um coração disposto, exige um espírito renovado. Não deixe que as mágoas roubem a chance de você viver a plenitude do que está preparado. O perdão é a chave que abre espaço para a promessa. O que Deus vai entregar a você também vai afetar gerações. Não é apenas sobre sua vida, mas sobre aqueles que virão depois de você. A herança carrega sementes que vão germinar em sua família, em seus descendentes, em todos os que forem alcançados pelo testemunho que você dará. É algo que ultrapassa seu tempo e se estende para o futuro. Porque o que nasce de uma promessa divina nunca morre. Ele se multiplica, se espalha, gera frutos duradouros que permanecem como sinal da fidelidade de Deus. Você precisa acreditar que esse é o momento certo. Não adie mais, não duvide mais, não espere mais sinais, além do que já foi confirmado em seu coração. O Espírito já está falando, já está movendo, já está abrindo. E se ele já abriu, você precisa atravessar. Não há mais espaço para hesitação, porque a hesitação rouba oportunidades. Esta é a hora em que sua coragem precisa falar mais alto que suas dúvidas. E mesmo que tudo ao redor grite o contrário, lembre-se de que a palavra de Deus sempre é maior. Quando ele diz, está feito, está feito. Não importa quem acredite ou não. Não importa quem apoie ou critique, a promessa é entre você e o céu. E o céu já selou que a porta da herança pertence a você. Escreva: eu avanço sem medo. Prepare-se para mudanças que vão surpreender. O que parecia impossível vai começar a se alinhar. E você perceberá que até mesmo pessoas que estavam distantes vão ser instrumentos de resposta. Recursos inesperados surgirão, conexões improváveis se estabelecerão, caminhos que você não imaginava vão se abrir diante de seus pés. Isso acontece porque quando o céu decide agir, ele usa tudo e todos para cumprir o propósito. Nada é fora de alcance para ele, e nada pode impedir o que foi decretado. Essa promessa também trará descanso. Você não precisará mais lutar com suas próprias forças como antes, porque o favor de Deus vai trabalhar em seu favor. Coisas que antes exigiam esforço enorme se tornarão leves, porque Ele estará conduzindo tudo. É como se você estivesse sendo carregado e não mais tentando carregar sozinho. Esse descanso será sinal de que a promessa não é fruto de suor humano, mas de graça divina.
Você será colocado em lugares de destaque não para ser exaltado, mas para que a glória de Deus seja vista através de você. Sua história vai inspirar outros que pensam em desistir, porque eles verão que alguém que quase caiu foi sustentado e colocado de pé pelo Senhor. Esse testemunho será como uma tocha acesa em meio à escuridão, guiando muitos que ainda estão perdidos. Agora, você precisa se levantar em espírito e declarar que não vai recuar. O tempo de viver como espectador acabou. É tempo de ser protagonista daquilo que Deus escreveu. Você já passou tempo demais esperando, observando, tentando entender. Agora é hora de viver, de experimentar, de atravessar. Essa decisão está em suas mãos e o céu já está aguardando o seu passo de fé. A herança não é promessa futura, é realidade presente. E quanto mais rápido você assumir isso, mais rápido verá os frutos se manifestarem. Não deixe que a lógica roube a fé, porque a lógica nunca alcançará a dimensão da promessa. O que está prestes a acontecer não será explicável pela razão, mas será inegável pela evidência. Quando a promessa se cumprir, até aqueles que duvidaram terão que reconhecer que foi Deus quem fez. Você foi escolhido para este tempo. Seu nome está escrito sobre a porta, e ela já está aberta. Não se esconda, não hesite, não tema. O Pai está chamando você para entrar e viver o que foi preparado. A decisão agora é sua, e sua resposta de fé ativará tudo o que ainda está por vir. Porque o que estava guardado já está sendo entregue e ninguém pode impedir. Você precisa entender que aquilo que está diante de você é muito mais do que uma simples conquista. É a materialização de um decreto eterno. Quando Deus fala em herança, Ele não fala de algo temporário, mas de algo que atravessa o tempo, que permanece mesmo depois que tudo ao redor muda. A herança é o testemunho de que o Pai nunca se esquece de quem confia nele. Essa é a hora em que sua vida entra em um território completamente novo, um território que você sempre desejou, mas que parecia distante demais para ser alcançado. E é nesse momento que o Espírito Santo sopra em seu coração dizendo: agora é o tempo, agora é a hora, agora é o cumprimento. As vozes da dúvida podem tentar sussurrar que você não está pronto, que ainda falta muito, que ainda precisa de mais tempo. Mas a voz de Jesus é firme e clara. Eu já preparei tudo, apenas avance. Ele sabe exatamente o que você carrega dentro de si, conhece suas fragilidades e suas forças, sabe onde você tropeçou e também onde perseverou. E mesmo conhecendo cada detalhe, Ele escolheu abrir essa porta diante de você. Isso significa que sua história não foi anulada por erros, mas redimida pela graça. A herança que chega também traz restauração. O que parecia perdido será devolvido, o que parecia quebrado será reconstruído. Não é apenas uma devolução simples, mas uma restituição em dobro, como está escrito. Aquilo que foi arrancado de você por injustiça ou por engano será devolvido multiplicado, porque o Senhor é justo e jamais deixa seus filhos sem resposta. Você vai perceber que até mesmo as áreas mais machucadas da sua alma vão começar a respirar esperança novamente, porque a promessa não vem apenas para transformar o externo, mas também para curar o interno. É por isso que você não pode recuar agora. Você já caminhou demais, já suportou mais do que imaginava, já enfrentou batalhas que outros não suportariam. Não pense que tudo isso foi em vão. Cada luta foi um treinamento, cada dor foi um preparo, cada espera foi um fortalecimento. Agora, todo o peso da preparação dará lugar ao cumprimento, e você entenderá que cada passo valeu a pena. O inimigo sempre tentou convencer você de que não havia nada reservado, mas essa é a maior mentira que ele lançou. Porque se não houvesse algo grande, ele não teria tentado tantas vezes roubar sua esperança. Ele não desperdiça energia em quem não carrega promessa. O fato de você ter sido tão atacado é justamente a prova de que carrega algo precioso.
Mas o tempo de resistência terminou, e agora é o tempo da conquista. Não se surpreenda se pessoas começarem a notar mudanças em você. A herança que Deus libera não passa despercebida. Ela traz uma marca visível, um favor que não pode ser explicado. Será impossível negar que algo novo está acontecendo. Essa transformação não será apenas para você, mas também para impactar quem está ao seu redor. Muitos verão em sua vida a prova viva de que esperar em Deus nunca é em vão. Escreva: eu recebo a promessa. É importante que você se mantenha vigilante. Quando a promessa começa a se manifestar, o inimigo tenta semear distrações para que você perca o foco. Mas você não pode se desviar do caminho. O segredo é manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é a garantia de que nada pode sair do controle. Você não está entrando nessa porta sozinho, está entrando acompanhado pelo próprio Senhor que abre o caminho à sua frente. Prepare-se também para experimentar uma mudança de ambiente espiritual. Lugares que antes eram de opressão vão se tornar lugares de paz. Ambientes que pareciam secos vão florescer. Pessoas que antes eram indiferentes começarão a reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Essa mudança é parte da herança, porque onde a promessa se cumpre, a atmosfera inteira se transforma. O favor de Deus vai se tornar tão evidente que até aqueles que não acreditam vão precisar admitir. Será impossível ignorar o que Ele está fazendo. Você não precisará provar nada a ninguém, porque os frutos falarão por você. E esses frutos não serão pequenos, serão abundantes, porque o Pai nunca entrega pouco, Ele sempre entrega além. Você também precisa preparar seu coração para administrar o novo. A herança não é apenas receber, é também cuidar. Deus não entrega promessas para serem desperdiçadas. Ele confia em quem aprendeu a valorizar cada detalhe. Por isso, esteja atento às responsabilidades que virão junto com a promessa. Haverá novos desafios, mas eles não virão para pesar, virão para fortalecer ainda mais sua fé e ampliar sua visão. Muitos podem não entender o que está acontecendo com você e está tudo bem. O que o céu faz não precisa ser explicado, apenas vivido. Não tente justificar para todos, apenas viva com fidelidade. Porque os resultados falarão por si mesmos e o testemunho da sua vida será mais forte do que qualquer palavra. Escreva: eu caminho na vitória. A herança vai trazer não apenas resposta, mas também propósito. Tudo que você receber será canalizado para um plano maior, que vai além da sua história pessoal. Você será usado para alcançar outras vidas, para transformar ambientes, para trazer esperança onde ela foi perdida. Essa é a marca da promessa. Ela nunca para em você, ela flui através de você. Por isso, não se limite. Não ache que o que está chegando é apenas para satisfazer uma área da sua vida. É muito maior. O alcance é amplo, os frutos são duradouros, o impacto vai além do que você pode calcular. Você está entrando em uma estação em que cada passo terá significado, cada decisão abrirá novos horizontes, cada ato de fé criará ondas que se espalharão muito além de você. O céu está testemunhando esse momento. Os anjos celebram porque sabem que a promessa finalmente alcançou o ponto de manifestação. Jesus está diante de você, chamando você a avançar, lembrando que não há mais nada que o impeça. A porta está aberta, o caminho está pronto, a herança está liberada. Agora, tudo o que resta é você acreditar e atravessar. Não deixe que nada o paralise, nem a opinião dos outros, nem a insegurança, nem o medo do futuro. O que Deus preparou é certo, é definitivo, é incontestável. Essa é a sua hora, esse é o seu tempo, essa é a sua promessa. E quando você der esse passo, sua vida nunca mais será a mesma, porque a herança do Senhor é eterna, abundante e irrevogável. Você precisa reconhecer que cada promessa que o céu libera carrega em si uma ordem de avanço. Não é algo para ser guardado em silêncio,
mas para ser vivido com intensidade. A herança que se aproxima exige que você rompa com o comodismo e com as cadeias invisíveis que tentaram prender sua caminhada. É impossível experimentar algo novo se você permanece alimentando as mesmas limitações antigas. Por isso, a voz de Deus hoje é clara. Não olhe mais para os fracassos. Não se prenda ao que poderia ter sido. Não se desgaste tentando entender o que já passou. O passado não tem poder de anular o que foi decretado, e a chave que abre a porta da promessa já está nas suas mãos. É necessário compreender que quando o céu decide agir, nada na terra pode impedir. Pode haver resistência, pode haver atraso, mas nunca haverá cancelamento. Essa certeza precisa ser guardada em seu coração como um escudo. Você não está diante de uma possibilidade, mas de uma certeza. A promessa não é uma opção, é um decreto. E decretos do céu não voltam atrás. Você só precisa alinhar sua fé àquilo que já foi determinado, porque o que se opõe a você é pequeno demais diante do tamanho do que já foi estabelecido. As lutas recentes que você enfrentou foram apenas o prenúncio daquilo que está prestes a nascer. O inimigo sempre aumenta a pressão quando percebe que a vitória está próxima. E se a pressão aumentou, é sinal de que você está a poucos passos de atravessar. Cada lágrima, cada silêncio, cada batalha interna foi registrada diante de Deus. E Ele não é injusto para esquecer o que você suportou. A resposta que vem não será apenas um consolo, será um rompimento que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Você não pode se permitir acreditar que a promessa é grande demais para você. Não existe promessa que ultrapasse sua capacidade, porque a força para sustentá-la não vem de você, mas de Deus em você. Essa é a chave que precisa estar clara. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Ele já fez. O céu não comete excessos. Se Ele colocou essa porta diante de você, é porque sabe que você está pronto para entrar. A herança que chega não virá acompanhada de esforço humano desmedido, mas de graça multiplicada. Isso significa que portas que antes exigiam luta vão se abrir com naturalidade. Caminhos que pareciam travados vão se alinhar diante dos seus olhos. Você não precisará mais gastar energia tentando forçar o que já está decidido, porque o favor de Deus será o responsável por destravar tudo. Esse é o sinal da promessa verdadeira. Ela não pesa, ela liberta. É importante que você também compreenda que a herança não virá apenas como resposta às suas necessidades, mas também como expansão de propósito. Aquilo que você vai receber não é apenas para você, mas para que através de você outros sejam alcançados. A promessa não se limita à sua vida pessoal. Ela é um canal que vai tocar famílias, amigos, gerações futuras. Você se tornará sinal vivo de que Deus é fiel e cumpre o que fala. Escreva: eu sou parte da promessa. O Espírito Santo está preparando sua mente para uma nova forma de enxergar as coisas. Porque muitas vezes a maior barreira não está nas circunstâncias, mas na forma como você pensa. Você se acostumou a acreditar que precisava lutar sozinho, que precisava se provar, que precisava conquistar pelo esforço. Mas agora Ele está mostrando que não é por desempenho, é por graça. A herança não é prêmio por esforço humano, é presente por identidade. Você é filho, e filhos recebem aquilo que lhes pertence por direito. Essa consciência precisa mudar a forma como você caminha. Em vez de hesitar, você precisa avançar com confiança. Em vez de se questionar, você precisa agradecer. Em vez de se esconder, você precisa se posicionar. Essa mudança de postura abrirá ainda mais espaço para que a promessa se manifeste com rapidez. Porque o céu responde à fé, e cada ato de confiança que você dá libera novas ondas de favor sobre você. Não se preocupe com a velocidade. O tempo que parecia perdido será recuperado em dias.
Deus é especialista em acelerar processos. Ele multiplica resultados em instantes. Ele cria atalhos que ninguém consegue explicar. Ele faz o impossível se tornar inevitável. Essa aceleração será tão clara que você terá certeza de que não foi obra humana, mas intervenção divina. E isso servirá de testemunho não apenas para você, mas para todos que duvidaram. A herança também trará clareza. Muitas dúvidas que o atormentaram serão dissipadas. Muitas perguntas que você carregava terão resposta. Não porque alguém explicará, mas porque o Espírito revelará. O entendimento virá com paz, e você não precisará mais se desgastar tentando encontrar soluções por conta própria. Ele vai guiar seus passos com direção clara, e cada movimento será conduzido pelo sopro divino. Você será colocado em posições que jamais imaginou ocupar. Lugares de honra se abrirão diante de você, não para que você se exalte, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. O que está vindo não será apenas para satisfação pessoal, mas para que, através da sua vida, muitos sejam atraídos ao Pai. E esse é o verdadeiro propósito da promessa. Ela sempre aponta para a glória de Deus. Escreva: eu não recuo jamais. Prepare-se para ver mudanças repentinas. Pessoas serão reposicionadas em sua vida, situações serão reorganizadas, até mesmo áreas que estavam completamente estagnadas começarão a fluir. Isso acontecerá porque a promessa não chega de forma parcial, ela chega completa. E quando ela chega, tudo ao redor é impactado. Nada permanece da mesma forma. O céu está lembrando você que não há mais espaço para hesitação. Essa é a hora de dizer sim de todo o coração. A porta está aberta e você precisa atravessar com coragem. Não olhe para trás, não lamente o que já passou, não se distraia com o que perdeu. O que está diante de você é infinitamente maior do que aquilo que ficou para trás. O Espírito está dizendo claramente: eu vou surpreender você. E quando Deus surpreende, Ele vai além do esperado. Ele rompe expectativas. Ele mostra que o que parecia impossível sempre esteve nas mãos dele. Você verá respostas que nem sequer pediu, bênçãos que nem imaginou, sinais que confirmam que o céu nunca se esqueceu de você. Esse é o momento que vai marcar a sua história. Você não voltará a ser o mesmo, porque a promessa vai transformar cada parte de quem você é. Ela vai trazer cura, libertação, abundância, propósito. Vai alinhar seu coração com o plano eterno e mostrar que tudo sempre fez parte de uma preparação. Você foi chamado para viver esse tempo. O céu já liberou, a porta já foi aberta, e agora tudo depende do seu passo de fé. Decida atravessar, decida confiar, decida viver o que sempre foi seu. Porque ninguém pode tomar o lugar que Deus reservou para você. E a herança já está pronta para ser manifestada em sua vida. Você precisa compreender que o mover que se aproxima não será silencioso, será evidente, visível e marcante. Ele virá como um vento forte que arrasta o que é velho e abre espaço para o que é novo. E você, que suportou os dias de espera, será surpreendido por uma onda de respostas que transformarão não apenas o cenário externo, mas também o seu interior. A herança que está para se cumprir não é apenas um presente, é uma confirmação de identidade. É a voz de Deus dizendo claramente: você é meu, e tudo o que é meu também está disponível para você. Essa é a verdade que precisa queimar dentro de você para que nada consiga afastar sua fé. O tempo de mendigar esperança acabou. Agora é o tempo de colher aquilo que já foi liberado. Você não vai mais se arrastar, vai caminhar com autoridade. Não vai mais viver de migalhas, vai viver em abundância. Esse é o resultado de anos de perseverança, de orações que pareciam não ser ouvidas, de noites em que você acreditava estar sozinho. O Senhor estava lá em cada momento, moldando sua história para que este dia chegasse.
E agora Ele estende a mão e convida você a atravessar sem medo, porque não há mais barreiras que o impeçam. É importante que você saiba que a herança que chega será completa. Ela não vai cobrir apenas uma parte da sua vida, mas tocará todas as áreas. Haverá cura onde havia dor, haverá reconciliação onde havia separação, haverá provisão onde havia escassez, haverá paz onde antes existia tormenta. Deus não age de forma parcial. Ele é perfeito em tudo o que faz, e quando libera algo, libera por inteiro. Esse é o tempo de ver plenitude, não fragmentos. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração, está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.